Há um tempo atrás, não me recordo do tempo, mas a Tânia mandou a mensagem me convidando para vir fazer uma palestra, né? E eu fui olhar na agenda, falei, que legal, dá para fazer. E aí depois ela perguntou, não, eu falei para ela, depois eu te passo o tema. Coincidentemente, eu tinha feito naqueles dias, por uma outra casa, uma aula sobre um determinado tema, que é o tema que nós vamos falar hoje, a lei da igualdade. E aí, para minha surpresa, a semana passada, semana retrasada, se não me engano, olhando exatamente o site daqui da casa, o Facebook, vejo que o Plínio veio falar de um tema: somos todos irmãos. Somos todos irmãos porque somos todos iguais. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, se somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo Pai, a lei da igualdade é que deve nos reger, que deve nos guiar. E esse tema nós o encontramos no Livro dos Espíritos, né? No capítulo 9, a terceira parte das leis morais. E essa lei da igualdade, ela está da pergunta 803 a 824. E Kardec elencou vários temas para serem abordados, que é a igualdade natural, a desigualdade das aptidões, as desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. Quando eu começo a ler esses tópicos, né, eu fico imaginando, né, que muitas coisas eu achava, na minha ingenuidade, que acontecesse só hoje. Mas, com certeza, isso acontece desde quando o mundo é mundo, pelo o ser humano que aqui está. Pois nós temos uma diferença entre os outros animais, que é o pensamento. E esse pensamento nos leva a ter atitudes e encontrar soluções, ao mesmo tempo criar problemas, criar desafios para que nós possamos evoluir. E através do nosso livre-arbítrio, nós vamos dia a dia evoluindo. Pois, se somos filhos de Deus, somos filhos do Pai, Ele nos permitiu vir até aqui para que possamos ser seres perfeitos. A gente imagina que às vezes que perfeito é só Deus. Realmente, perfeito é só Deus. Mas nós somos seres perfectíveis, que estamos caminhando à perfeição porque somos filhos dele. Então, para que nós possamos atingir o objetivo da nossa evolução, nós precisamos de regras, precisamos de leis. E as leis morais, que exatamente Kardec elencou dentro do Livro dos Espíritos, da maneira como ele sempre fez, através do método pedagógico, através de perguntas e respostas dos Espíritos. Então, vamos, na noite de hoje, estudarmos juntos exatamente esse capítulo da Lei da Igualdade. A igualdade natural. Pergunta 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol é luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Né, todos nós sempre ouvimos e dizemos, né, que o sol é para todos. Isso daí é uma prova básica de que, então, todos somos iguais. Agora, será que a todo instante nós realmente praticamos e compreendemos e temos esse sentimento de igualdade? Será que em muitos momentos nós não agimos de forma em que colocamos alguém abaixo de nós para que nós possamos nos sentir, né, com um pouco mais de poder? Eu começo a pensar exatamente na condição de pai,
uma coisa simples, né? A gente tem a oportunidade de ter um filho, que é exatamente um espírito que vem até nós, para que nós possamos, naquela oportunidade, naquele envolvimento, aprender, crescer e orientar, ajudá-lo na sua jornada. Mas muitas vezes nós esquecemos e passamos a exercer o quê? Autoridade. Olha, eu falei que é assim e acabou, tá? Não vamos discutir. Às vezes, realmente, nós temos que ter uma atitude um pouco mais séria, mais determinada. Mas será que a todo instante nós não podemos parar um pouco para conversar e ouvir? E ouvir o que o outro, aquele que está ao nosso lado, tem a dizer? Se todos somos iguais, com certeza podemos ensinar, mas também temos muito que aprender. A pergunta 803 é a mesma, né? Todos os homens estão submetidos à mesma lei da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. E o rico que os espíritos colocam aí não é somente o rico material, é o rico do orgulho, é o rico do egoísmo, é o rico de se achar saber, da sabedoria. Né? Porque, às vezes, a pessoa mora numa casa simples, mora num lugar que tem somente o básico, mas é rico, no sentido da felicidade que ele tem dentro do seu coração. Nós, às vezes, temos o sentimento de que só são ricos aqueles que possuem, né, a moeda. Mas como nos ensinam os espíritos, como nos ensina, né, a espiritualidade, rico é aquele que menos necessita. É aquele que sabe viver com aquilo que tem. Mas, mesmo aqueles mais humildes, como aqueles mais orgulhosos, um dia também chegarão no mesmo ponto. Terão as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. A seus olhos, todos são iguais. Lógico, se todos somos filhos do mesmo Pai, tenhamos a certeza, eu só tenho uma filha, mas algumas pessoas aqui devem ter mais que 2, 3 filhos, que nem é o caso. Minha esposa é a mais velha de 8 irmãos. E, dia desses, minha sogra comemorou 80 anos, e foi engraçado uma fala que ela disse, né, que, para ela teria novamente os 8 filhos. Né? E os 8 são iguais do mesmo jeito para ela. Lógico, cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeito, mas o amor que ela tem por todos. E assim, todos, né? Com certeza, então, óbvio, Deus tem por todos o mesmo amor. Agora, a desigualdade das aptidões. Né? Por que Deus não outorgou as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais, a resposta dos espíritos. Deus criou iguais a todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem maior ou menor soma de aquisições. Como nós compreendemos e estudamos e professamos e acreditamos, vivenciamos, nem acreditamos, a reencarnação, então, com certeza, a cada reencarnação, nós crescemos um pouco. E esse crescimento é em função daquilo que nós estamos também trazendo, porque é uma coisa natural. Nós já passamos por uma série de etapas. Quando nós voltamos aqui, algumas coisas já são comuns. Uma coisa que é comum hoje em dia, você dá um celular para uma criança de 3 anos, ela sai brincando e eu fico ali tentando apertar a tecla, aperto outra e ele sai brincando. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, há uns anos atrás, eu dei para um afilhado nosso, nós demos um celular para ele, ele começou a
ficou todo feliz no aniversário, levou, começou a brincar, daqui a pouco ele me chama, padrinho, padrinho, olha aqui, olha o que aconteceu. Eu olhei para o celular, estava tudo em mandarim, em chinês. Eu entrei em desespero, falei, acabei de comprar o celular, como é que eu vou fazer? Tentei mexer, tentei, e realmente eu estava desistindo. Isso que eu era considerado, entre aspas, o entendido de informática, né? Aí falei, vou ter que levar lá de novo, nas Casas Bahia, lá, onde nós compramos, sei lá onde nós compramos. Aí ele, peraí. Aí ele pegou lá, voltou para o português. Eu fiquei olhando, falei, Gustavo, como é que você fez isso? Apertei aqui, aqui, ali. Falei, mas você sabia que estava... Quer dizer, com certeza, essas aptidões é porque eles já passaram por situações que, não, se não tenha sido aqui, tenha sido em outros lugares, que já tenham esse tipo de necessidade, então já sabe fazer. Então, essas aptidões isso daí que nós trazemos, isso nos outorga exatamente termos aptidões diferentes. Então, Deus não iria fazer com que um seja melhor que o outro, porque Ele iria dar uma aptidão melhor para um ou para o outro, né? Cada um tem seu conhecimento. A diferença entre eles está na diversidade dos graus, da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Porque também é esse o aspecto que é fundamental. Nós temos o livre-arbítrio. Quantas e quantas pessoas têm conhecimento, têm capacidade para fazer um determinado serviço, uma determinada coisa, e diz, não, eu não estou afim, eu não vou fazer. Né? Eu trabalho numa empresa em que eu ouvi um profissional de mais de 20 anos no ramo, dizendo o seguinte, não vou participar do curso, não quero aprender, porque se eu aprender eu vou ter que fazer. Quer dizer, ele perdeu a oportunidade de adquirir um conhecimento, por quê? Porque ele não queria fazer. Quer dizer, a pessoa não vai regredir, mas ela vai ficar estagnada. E assim, uma coisa que a gente está falando do lance profissional, mas o nosso livre-arbítrio também nos dá a condição de permitir que eu aplique o amor que eu tenho dentro de mim ou não para o outro. Eu posso me fechar, eu posso simplesmente passar batido por uma pessoa que está caída na rua, eu não estou nem aí, faço de conta que eu não vi. Isso é meu livre-arbítrio. E eu tenho dentro de mim, porque eu sou filho de Deus, o amor plantado dentro de mim. Mas nesta encarnação, eu não estou dando asas, eu não estou dando vazão a esse sentimento, a este amor que está dentro de mim. Nós temos ainda a felicidade de termos encontrado uma porta aberta como esta, uma casa espírita, e que muitas das vezes nós vemos aqui com muita amargor, com muita tristeza, com muita dor, sem entender por que nós sentimos aquilo. E aí nós tomamos um passe, ou temos uma orientação, e começamos a perceber que, quando começamos a expandir o nosso amor, começamos através de um caminho pela espiritualidade, nós começamos a ter um alívio na nossa vida material, no nosso interior. E o que é isso? É uma aptidão que eu tenho de amar as pessoas. E isto por quê? Porque se Deus é meu Pai e Ele me ama, com certeza Ele deixou em mim a semente do amor, para que eu possa também espalhar por onde eu vou. Daí, os se aperfeiçoarem um mais rapidamente do que outros, o que lhe dá aptidões diversas. Este exemplo dessa foto, que eu não sei se vocês conseguem enxergar os detalhes, eu ouvi numa palestra do Pedro Simão, mineiro, excelente palestrante, exatamente sobre esse tema, e ele fez essa colocação que eu achei fantástica. Quando nós vemos uma corrida de 400 metros, a gente vê que os corredores, um tá atrás, outro vem vindo, parece que eles estão, parece que aquele da ponta aqui tem mais vantagem do que aquele último. É que eles partem da curva. Então, como eles partem da curva, se todos estivessem alinhados, aí sim,
estariam, um teria vantagem do outro. Mas como eles partem da curva, é feita uma reta, na realidade, na curva, então cada um fica numa posição. Mas quando eles atingem, na mesma velocidade, a reta, todos ficam paralelos um ao outro, ficam iguais. Então, assim, é como nós vemos. A gente acha que Deus deu a Tânia mais oportunidade do que a mim, mas não, Ele deu a mesma. Agora, cabe à minha pessoa fazer a minha parte. Então, eu tenho que ter exatamente o meu envolvimento, partir, fazer igual. Porque é fácil ficar olhando o outro, né? Dizem que sempre a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Porque eu estou olhando, né? Mas eu não vejo aquilo que ele fez, o sacrifício, o trabalho, tudo que ele fez, como ele adquiriu e usou as suas aptidões para que ele possa estar evoluindo. Então, assim, é a mesma coisa na vida. Nós olhamos, achamos que o outro está à minha frente porque Deus o privilegiou. Ah, esse aí tem sorte. Né, desculpe a expressão aqui, ele nasceu virado para a lua, né? A gente costuma, às vezes, dizer isso. Né? Mas vamos ver o que ele fez, o que ele buscou, como é que ele se entregou àquilo e se dedicou àquilo que ele recebeu. Porque todos nós recebemos de forma igual todas as aptidões. Lógico, cada um tem a sua capacidade. É necessária a variedade das aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Imaginemos se todos fossem pedreiros. Como é que seria o mundo? Se todos fossem médicos, como é que seria o mundo? Então, cada um tem a sua capacidade, tem a sua aptidão. Para quê? Para que possa existir o equilíbrio, para que possa existir, exatamente, um estar ajudando ao outro, aquele que está necessitando. Então, aquela aptidão que eu tenho, se eu me dedico, eu vou estar desenvolvendo. A diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. Pois é assim, né? Muitas das vezes, eu nunca me esqueço de uma pessoa que um dia estava me passando uma lição mesmo, que quem tem a obrigação de conversar, explicar para o doente qual é a doença, é o médico. Pois ele tem o conhecimento, ele sabe do que está se passando naquela pessoa, do que pura e simplesmente ele achar que ele prescreveu o remédio e a pessoa já sabe o que ela tem, já sabe o que fazer. Então, aquele que adquire um pouco mais de conhecimento, ele tem, por obrigação, ajudar aquele outro que está necessitado. Quantas e quantas pessoas têm o conhecimento e se fecham em si, se fecham em copas, porque acham que, já que eu me virei para chegar lá, o outro também tem que se virar. Né? E, muitas das vezes, e como cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua forma de entender, é muito melhor quando aquela pessoa que já sabe, ele possa chegar e passar uma orientação àquele que sabe menos. Porque Deus não outorgou as mesmas aptidões a todos os homens, é também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei da caridade e que deve os unir, porque é através da caridade. E a gente, às vezes, só entende caridade como eu dar alguma coisa para alguém, eu dar uma ajuda, dar uma esmola, dar um pão. Sim, isso é caridade. Mas, às vezes, a caridade, às vezes não, a caridade é eu estar aberto, eu estar
pronto para ajudar aquele que necessita, seja qual for a necessidade. Muitas das vezes, uma pessoa na rua nos pede um endereço, pergunta onde é que é tal lugar. Será que eu vou me dispor a parar, a dizer onde é que é? Mesmo sabendo onde é que é? Ou então, em função de eu estar correndo, de estar com pressa, eu viro as costas, vou embora, nem ouço. Lógico, hoje em dia nós vivemos um momento em que estamos um tanto quanto inseguros, mas tenhamos a certeza de que a espiritualidade está sempre ao nosso lado. Lógico, nós temos que fazer a nossa parte, mas isso não custa a gente pegar e transmitir simplesmente uma palavra, uma orientação. Isso é um gesto de caridade. As desigualdades sociais. É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Os espíritos respondem: não, é obra dos homens e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vê que dia a dia ela gradualmente se apaga? As desigualdades sociais, ela é realmente fruto dos homens. É a ganância, é a posse. Isso faz com que eu queira cada vez ter mais e, óbvio, o outro vai ter menos. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Egoísmo e orgulho. Será que isso ele está dentro de nós, nós que frequentamos uma casa espírita, nós que lemos os livros, que lemos a Bíblia, que a todo dia rezamos, oramos, entramos em contato com Deus? Será que o orgulho e o egoísmo está dentro de nós? Eu vou dizer alguma coisa a vocês também de forma bem confidencial. Eu, quando comecei a estudar o Evangelho, o Espiritismo, não sei porquê, óbvio, eu não sei, mas eles sabem. Eu comecei a ter vontade de fazer palestra. Eu sempre fui falador demais, né? Tudo bem, independente de ter trabalhado em rádio ou não, mas sempre fui falador demais. E queria ter vontade, sempre tive vontade de fazer palestra. E, quando um dia aconteceu, uma série de fatores, eu fui convidado, não, fui intimado a fazer um curso de palestrante, né? Aí eu tremi na base, porque aí eu senti que não era só vontade, aí a coisa era para valer mesmo. E aí comecei a fazer e tive essa felicidade de estar aqui. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Minha esposa, quase todas as vezes que eu saio de uma palestra, ela chega em casa, ela me pergunta: e aí, como é que foi? E aí eu digo: foi bom, foi legal. E o teu orgulho está onde? Será que você não tem Simancol, não? E eu vou ser sincero a vocês, realmente é muito difícil a gente trabalhar com essa questão do orgulho. Por quê? Você começa a achar que é você que está falando. E eu tenho absoluta certeza que não sou eu. Mas, se eu deixar, o meu orgulho vai falar mais alto. E eu vou sair daqui todo empolpado, todos achando que fiz uma excelente palestra, e aí eu saio ali na esquina e tomo uma fechada, já saio soltando todos os cachorros em cima, não aprendi nada. Então, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar o meu orgulho. Então, às vezes a gente acredita que aquela pessoa que está ali falando, ou que está aqui, né, fazendo a prece, é uma pessoa que, nossa, essa pessoa é a mais iluminada que tem na casa. Tenham a certeza, é a mais necessitada. Tá? De novo a pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Restará apenas a desigualdade do merecimento, que é aquilo que nós estávamos falando. O merecimento
é o meu livre-arbítrio. Eu que faço. Então, se eu tenho a oportunidade de fazer um curso para evoluir e não quero, eu não posso considerar que o outro que foi lá, se dedicou, se entregou, eu recebo o mesmo que ele. Eu vou receber um dia, mas hoje ele se dedicou muito mais do que eu. Então, é aí onde, aqui, muitas das vezes, existe a desigualdade nesse sentido. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Essa charge achei muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. O padre diz: meu filho, você sabia que a desigualdade social agora é pecado? Aí o rico diz: pois é, padre, quantos pecadores? Quer dizer, ele enxerga que tem pessoas passando por problemas, mas ele não enxerga que ele poderia ajudar, que ele poderia estar exatamente diminuindo essa desigualdade. E aí, o que os espíritos respondem sobre essas pessoas que oprimem os fracos? Merecem anatema, maldição, ai deles. Quando, nessa frase que eu vou continuar aqui, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiveram de feito sofrer aos outros. Isso parece um pouco de sentido de vingança, né? Que a pessoa vai estar sendo vingada daquilo que ele fez. Mas não é vingança. É a oportunidade que ele tem de reconhecer e reparar aquele erro que ele cometeu. Por isto, esta é a grandeza do entendimento do Espiritismo. Ontem, eu não vou me recordar totalmente, mas eu vi um trecho de um vídeo em que a pessoa, pelo que eu percebi, me parecia ser evangélico, e ele estava exatamente, o texto chamava a atenção, que era carta psicografada de Chico Xavier, em 1950 e pouco, fazia profecia para os dias de hoje, para tudo que está acontecendo, E ele estava exatamente debatendo sobre isso. E ele falava sobre a questão, né, da reencarnação, que ele pessoalmente não acreditava, mas respeitava muito os espíritas. E ele disse uma frase que eu achei que nós já conhecemos, mas que foi muito importante o fato dele reconhecer isso, que a religião espírita, que o espiritismo, ele é uma religião consoladora e que dá a oportunidade que a pessoa venha reparar os seus erros. Independente do lado religioso, se nós começarmos a analisar o que Jesus nos disse, o que ele nos deixou, de que nós sempre teremos a oportunidade de reparar os nossos erros, para poder chegar àquilo que Deus nos destinou. Pois seria muito triste uma pessoa viver 80 anos, 90, 100 anos, seja quanto for, e simplesmente acabar. Eu tenho um senhor que frequenta lá a casa onde eu trabalho, desculpe, a casa onde eu trabalho profissionalmente, e ele começou a se interessar, ele já está com 80 e poucos anos, e começou esse ano a se interessar por religião, né? E recebeu um livretinho, se não me engano, do pessoal da Testemunha de Jeová, adventista, não me importa. E começou um dia, apareceu com ele lá, e não sei por que cargas d'água, nós começamos a conversar sobre o assunto. Ele até veio com uma pergunta, perguntou se eu era pastor, né? Achei engraçado ele me perguntar se eu era pastor. Eu falei, mano, por quê? Tá vendo? Eu nunca disse nada. E começamos a conversar e começamos a falar. E aí um dia eu disse a ele que era espírita e tal. E quando eu comecei a falar a ele, falei que fazia palestras e tudo, ele ficou assim, pô, mas eu já vi tanta coisa lá na Bíblia, mas eu não vejo nada falando de espiritismo. Isso é verdade, que não sei o quê, tal. E eu comecei a colocar para ele, e um dia, quando eu disse a ele, eu falei, imagine uma pessoa, que eu falei, olha, o que me levou a começar a estudar, e desde a época em que eu frequentava os meus
5, 6 anos que eu frequentava a igreja evangélica dos meus pais, que eu me questionava sobre isso, sobre a questão do céu, inferno, pecado ou não. Você vive 80, 100 anos e pronto, e acabou. E aí? Que Deus é esse? Que tão fantástico é esse Deus para fazer um corpo como esse aqui, um espírito, colocar uma inteligência e fazer com que isso acabe? Será que ele iria, entre aspas, perder seu tempo para isso? E aí ele ficou conversando comigo e nós chegamos à conclusão de que realmente mostrei a ele que não. Que é por isso que nós temos a oportunidade da reencarnação. Lógico, é como disse o Marcos, quer dizer, todas as religiões têm o mesmo objetivo, é sempre buscar a Deus. Agora, o caminho, a maneira como cada um encontra, é como a pessoa se sente melhor. Essa é a melhor religião que existe, aquela que me traz as respostas naquilo que eu estou questionando, naquilo que me alivia. E pode ser o seguinte, que hoje ele me trouxe as respostas, e amanhã já não me traz mais, eu encontro em outro lugar. Aí a pessoa começa a dizer, não, mas você também vive pulando de galho em galho. É que eu vou encontrando, eu vou evoluindo. E é exatamente esse o objetivo que Deus nos trouxe aqui, para evoluirmos. Então, a reencarnação, ela nos permite estar cada vez mais aprendendo e evoluindo. Das desigualdades das riquezas. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que o outro? A resposta dos espíritos: sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizeis? Porque, às vezes, uma pessoa tem posses, tem bens, a pessoa está muito... E, hoje em dia, a gente está vivendo isso aqui no Brasil, uma coisa muito complicada, e, ao mesmo tempo, é muito valioso todo esse reboliço que está acontecendo. Não estamos aqui, eu não estou aqui, jamais iria acusar, julgar quem quer que seja. Porque outra coisa é que também a gente vai aprendendo com a vida. Eu posso falar aqui, milhões de palavras, fazer um monte de coisas em todos os lugares. Mas, quando só a minha consciência sabe realmente aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou fazendo. Então, é aquela história. Eu planto, às vezes até esqueço daquela semente que eu lancei, mas um dia eu vou colher. Então, muitas das vezes, certas pessoas têm uma condição de vivenciar uma posse e acham que aquilo ali é tudo. Como também essa questão da experiência da riqueza, nós vamos ver, ela é extremamente interessante e desafiante. Mas a riqueza herdada não é fruto de paixões más. Que sabes a esse respeito, responde os espíritos. Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Nós começamos a ver, às vezes, certos lugares, tem certas pessoas que têm enormes glebas de terreno, principalmente aqui no Brasil, Tem muitas pessoas que têm enormes quantidades de terra e eram terras, entre aspas, de ninguém. Eles vão lá e começam a demarcar, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Outras pessoas têm terras e nem sabem que a família deixou. Não sei se vocês viram, há pouco tempo atrás saiu alguma notícia pela internet de que uns dos herdeiros do Grupo Itaú, eles tinham uma terra aqui na região, aquela região Pantanal, aqui no Jardim Pantanal, eles tinham aquela área todinha, e eles somente conheciam, entre aspas, o caseiro, porque eles tinham que mandar o salário para o caseiro que cuidava das terras. E aquele casal de jovens, eles ficavam incomodados com aquela área toda lá, e sem eles nem conhecerem, e sem saber o que acontecia ali. E aí, um dia, eles resolveram
encontraram com uma amiga, começaram a discutir e foram até o local. Gastaram 3 horas dos jardins até chegar no Jardim Pantanal. E foram conhecer a herança que eles tinham. E, a partir daquele dia, eles passaram a ter uma outra atitude com relação àquele local. Eles tiveram muita dificuldade junto aos órgãos públicos para poder dar posse às pessoas que ali moravam daquelas terras. Eles foram lá e começaram a preparar toda a área, construíram escolas, construíram postos de atendimento, de saúde, e contaram com alguma ajuda de alguns órgãos públicos, que ainda não chegou, essa ajuda não chegou totalmente, mas eles fizeram todo um trabalho que eles souberam aproveitar aquilo que eles tinham, e não pura e simplesmente eles se apoderaram e ficaram com aquilo, e mandaram que outras pessoas orientavam a eles. Não, se vocês quiserem, nós vamos mandar expulsar todo mundo de lá, e vocês constroem ali, fazem um baita de um condomínio, vendem aquilo ali, vocês faturam milhões. Eles poderiam ter feito isso, mas a consciência, a luz divina estava com eles, e eles tiveram uma outra atitude. Aos que mais tarde herdam uma riqueza, inicialmente mal adquirida, falei o tema antes da fala, inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem a ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Né? Muitas das vezes a pessoa recebe uma herança para que ele possa realmente reparar uma injustiça. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja, pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Resposta dos Espíritos: toda ação produz seus frutos. Doces são boas ações, amargos sempre o das outras. Sempre entendei o bem. É o fruto que nós plantamos. Todo fruto que nós plantamos, nós vamos colher. Se plantamos frutos doces, colheremos frutos doces. Se plantarmos frutos amargos, vamos colher frutos amargos. E é para o nosso aprendizado. Porque muitas das vezes nós colhemos frutos e não aceitamos, e não queremos digeri-lo. E aí ficamos sofrendo. Porque é engraçado, né? Quando o fruto é doce e gostoso, nossa, todos nós ficamos satisfeitos, ficamos hiper felizes. Mas quando a situação é um desafio que nos leva a ter que ter atitudes para aprender e crescer, que nós consideramos amargas, nem sempre nós gostamos, nem sempre estamos a fim de aprender aquela lição. Será possível e já terá existido igualdade absoluta das riquezas? Não, e nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males das sociedades. Que pensai a respeito? São sistemáticos, esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Combater o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Isso no Espiritismo tem um capítulo que fala exatamente sobre essa questão, né? Se nós dividíssemos toda a fortuna do mundo de forma igual, iríamos estar todo mundo comuns, né? Todo mundo com o mesmo valor. Passado alguns minutos, alguém já teria um pouco, o outro ficaria com menos. Porque não tem habilidade para cuidar de dinheiro. Não tem habilidade para fazer com que aquele dinheiro, né, cresça. É a história dos talentos, né? Recebeu um talento, enterrou na terra com medo de perder. E o outro foi, investiu, aplicou. Então, cada um tem a sua capacidade, tem a sua aptidão. Então, o segredo não é todos termos o mesmo valor, e sim não termos o egoísmo
de querer ter só para si. É saber exatamente ajudar, a dividir, compartilhar. Porque quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de ajudar uma outra pessoa, no lado financeiro mesmo, material. Mas eu fico pensando, poxa vida, esse cara já uma vez já me deu um golpe, já me deu um... Eu vou de novo cair nessa conversa? Às vezes eu não caio, né? Aí eu vou, não quero saber, não posso te ajudar. Talvez fosse aquele momento em que ele realmente pudesse mudar a vida dele. Aquela última ajuda. Porque talvez naquele momento ele adquirisse a consciência de que ele teria que ter uma outra conduta. E às vezes também é necessário que ele tenha realmente, passe por uma situação, por um fruto amargo. Eu nunca me esqueço de um dono de uma empresa que eu trabalhei, que uma vez um funcionário veio me pedir um vale, a extra, né? E eu comecei a questionar a pessoa, por que ele precisava dar isso, daquilo, para quê, que não sei o quê. E comecei a falar, que meio que dar até uma certa lição de moral nele. E falei, vou ver que depois eu consigo. E fui falar com o dono da empresa. Ele era uma pessoa extremamente rude, amarga, tal, difícil de se conversar. Mas ele me deu uma lição que eu jamais vou esquecer. Ele falou, Carlos, quando uma pessoa já vem pedir alguma coisa, ela já está se humilhando. Então, não humilhe mais, não pergunte mais nada. Se pode ajudar, sim. Se não pode ajudar, não. Não fique questionando, porque aí as pessoas vão se sentir mais humilhadas ainda. Então, às vezes, alguém está precisando de alguma coisa, e nós vamos, entre aspas, ajudar, e, sem querer, acabamos humilhando muito mais. Desigualdade das riquezas. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo, e todos poderiam dele gozar se se entendessem convenientemente. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é que o perturba. Em tudo existe equilíbrio. Nós, os homens, é que perturbamos, é que modificamos. Por não ser possível a igualdade das riquezas, se dará o mesmo com o bem-estar? Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. A lei de justiça não é essa balança dessa forma. Aquele monte de gente pesar menos do que uma pessoa sozinha. É exatamente o equilíbrio. De novo, a prova das riquezas e misérias. Porque Deus concedeu as riquezas e poder porque Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. A riqueza, ela pode ser exatamente um motivo de orgulho, de egoísmo. Mas tem pessoas que são pobres materialmente e que também são orgulhosas, são egoístas. E elas escolheram passar por essas lições, passar por esses caminhos. E aí, então, nós vamos pensar, bom, já que ele escolheu, então ele que se vire sozinho, não vou ajudar nada, não quero nem saber. O problema dele, ele escolheu ser pobre, então ele que vai pastar, né? A gente pensa às vezes assim. Mas, exatamente, será que ele não surge na nossa vida para que nós possamos saber usar a nossa capacidade de amar, o nosso dom de caridade que carregamos dentro? Mesmo aquele que é rico, ele é rico materialmente, mas, muitas das vezes, ele precisa de uma palavra, de um carinho, no aspecto do conforto ao seu coração. A pergunta de novo, né? Qual das provas é mais terrível para o homem, a desgraça ou a da riqueza? São no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos, né? Quantas e quantas pessoas, né, a gente ouve, ou quantas vezes eu falei, poxa vida, acho que Deus esqueceu de mim. Eu tinha essa conta para pagar e ele não lembrou.
né, não me ajudou a arrumar, a ganhar dinheiro, né? Aí começa a reclamar de Deus, né? Porque Deus ajuda tanto um e eu não. Será que essa prova não é exatamente para que eu possa aprender a me controlar, a gastar aquilo somente que eu tenho, aquilo que eu posso? Ou, se tive uma necessidade de gastar além daquilo que eu tinha, que eu possa agradecer e correr atrás para poder exatamente cumprir com o meu papel? Mas não é somente, eu estou falando, do lado financeiro. Agradecer a riqueza de ter pessoas como eu encontro no dia a dia e que estão me transmitindo energias positivas de alegria, de amor, de felicidade, porque a gente só pensa em riqueza no lado material, mas com certeza nós vamos ver que não é só essa a grande riqueza da vida. Estando o rico sujeito às maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam, e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Talvez nesse momento que nós estamos atravessando no Brasil, dessa conturbação, desse momento econômico com bastante oscilações, muitas pessoas que ganhavam 50, 80 mil, hoje estão ganhando só 30 mil, 20 mil, né? Eu estou dizendo isso de empresários. Lógico, são pessoas que investiram, que estão toda a sua fortuna está ali. E essa pessoa, será que ela vai estar agradecendo ou vai estar se lamentando? Enquanto o outro está ali do lado, na rua, procurando um emprego para ganhar R$50 e não encontra. Será que esse momento, então, que nós estamos atravessando, nós que podemos aqui estar com o nosso trabalho, ou estamos à procura de um trabalho, mas que estamos tendo um lar, uma casa para deitar, para nos recolhermos com o nosso corpo, para nos encontrarmos com as pessoas que amamos? Será que o nosso orgulho faz com que a gente lembre? Ou ele impede que eu agradeça a Deus tudo aquilo que eu estou recebendo? Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e a seu poder. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. A questão dessa igualdade entre homens e mulheres, né? A gente começa a ler, né, estudar, a gente vê lá na Bíblia, né, Deus criou o primeiro homem, da costela do homem fez uma mulher. Será que Deus iria ter esse tipo de atitude pura e simples? Isso é uma parábola para que a gente possa estudar e entender. Todos nós somos criados iguais. Então, todos temos o mesmo direito e as mesmas obrigações. Existe hoje, ainda, essa questão do desrespeito entre homens e mulheres, como disse o amigo também, em questão das diferenças entre pessoas que possam ter outros sentimentos em relação às outras pessoas. E nós vivenciamos fazendo o quê? Respeitamos ou estamos condenando? Ou estamos apontando? O respeito entre um homem e uma mulher. Será que não deveria ser algo extremamente natural? Pois todos somos
filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, somos espíritos em evolução, mas estamos vivenciando esse grande desafio, que é aprender exatamente a respeitar e amar uns ao outro. Então, criou-se exatamente essa condição de que a mulher é isso, que o homem é aquilo. Mas quem criou isso? Foi Deus ou fomos nós, os homens? Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Kardec tinha umas perguntas tão interessantes, eu fico pensando, realmente são perguntas, né, quer dizer, que como é que você imagina, eu fico imaginando, poxa, diante de um grupo de espíritos que traziam mensagens importantíssimas, e eu sou sincero, às vezes eu me sinto, eu não vou fazer uma pergunta dessa, né, para os espíritos, porque tem coisa mais importante, mas ele sabia muito bem. Que achava, porque isso é uma coisa comum, isso não tem sentido, porque a mulher é mais fraca que o homem. Hoje em dia, muitas vezes, a gente já está começando a perceber que não é assim, né? Tem mulheres aí muito mais, desculpe a expressão, mais fortes que o homem mesmo, né? Eu mesmo já tomei umas burdoadas, algumas aí, que eu me assustei, entendeu? Eu falei, poxa, eu não pensava que a mão era tão pesada assim, né? Então, para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, a mulher, os trabalhos leves. A ambos devem se ajudar, mutuamente, a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Imagine como é criar um filho, um bebê recém-nascido, num casal que nunca teve filhos e que, de uma hora para outra, surge aquele ser, aquele espírito, dentro da sua casa, e você não sabe nem como pegar. Tenha certeza que, de forma natural e instintiva, as mulheres sabem fazer isso. Eu sei porque eu vivi mais ou menos uma situação como essa, né? Então, essa sensibilidade que a mulher carrega em si não é à toa. Esse lado maternal, exatamente, é que me fez crescer. Meu pai era uma pessoa que eu vou carregar eternamente todas as lembranças do que eu tenho dele, inclusive a maneira como ele um dia me carregou quando eu estourei um ponto eu fiz a cirurgia das amígdalas, naquela época você tirava as amígdalas, e eu à tarde tossi, estourou o ponto, né? E passei a ter hemorragia e não tive jeito. E aí chegou uma hora, minha mãe lá desesperada, aí eles me carregaram para o pronto-socorro. E nós morávamos aqui na beira da Avenida do Estado, aqui no bairro Fundação, mas do lado de São Paulo, ali. Tinha um caminho a pé, nós morávamos num cortiço, era um caminho a pé, até chegar do outro lado, lá da Rua Francisco Matarazzo, que é onde tinha algum veículo, alguma coisa assim. E meu pai foi me carregar naquela hora, aquele desespero. Eu me lembro, eu era moleque, mas guardei isso, ficou registrado. Ele simplesmente fez assim, me jogou aqui. Jogou no ombro dele, eu com a cabeça pendurada, balançando, e pondo o sangue para fora, ele levando. E minha mãe desesperada atrás, correndo, né? E ele era o jeito que ele sabia fazer, né? Minha mãe, com certeza, teria me colocado no colo e me levado. Ele não, era o jeito que ele carregava lá os garrotes dele, lá na terra dele, então ele carregava do mesmo jeito. Quer dizer, óbvio, esse gesto rude, mas era feito com amor, né? Então, essa sensibilidade, então, é para existir o quê? O equilíbrio entre o homem e a mulher. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio da justiça é esse: não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. Por quê? É fácil eu chegar e dizer, faça isso. O cara senta lá, põe o pé em cima da geladeira, da cadeira. Mulher, traz uma cerveja. Mulher, liga a televisão. Mulher, me traz meu prato, me traz meu arroz. Legal, o cara passou o dia todinho trabalhando, né? E a mulher em casa. Teoricamente, isso é correto.
Mas e o trabalho que ela teve que fazer para preparar o prato? Será que você não reconhece isso? Será que se ela não estivesse ali fazendo, nós teríamos o jantar? E hoje em dia tem uma grande diferença. A grande maioria também trabalha fora. E como dizem, a mulher acaba tendo, às vezes, até tripla jornada, né? Porque ela é funcionária de uma empresa, é a dona de casa e a mãe dos filhos. E o homem sai, vai jogar futebol, vai, né, bater papo no botequim com os amigos. É legal, você precisa ter uma vida social. Mas a mulher está em casa lá cuidando das coisas, está lavando a louça, lavando os pratos, arrumando a casa, e eu chego e está tudo limpo, arrumadinho. Né? Às vezes minha mulher fala uma coisa para mim, eu fico até meio bravo, honestamente, com vocês. Né? É que ela não ouça a palestra. Né? Porque ela chega e fala assim, você nem reparou que tal coisa saiu do lugar e foi para outro. E eu sou honesto, muitas das vezes eu não reparo mesmo. Né? Porque você chega tão correndo, tanta coisa, passa o dia todo para cá e para lá. E ela também trabalha hoje. Só que tem toda uma sensibilidade, um detalhe, muda um vaso de um lugar, põe para o outro. A casa fica numa harmonia e você não percebe que aquilo ali não saiu sozinho de um lugar e foi para o outro. A roupa não sai do varal e vai parar lá dentro do guarda-roupa sozinha. Né? Alguém teve que ir lá, tirar, passar, arrumar. Mas a minha condição de macho não me permite fazer isso. Imagina eu chegar para os meus amigos e falar assim, não, hoje eu não vim jogar futebol porque eu estava passando roupa. Né? O cara fala, pô, quem é você? Né? Só que eu sou um ser humano, eu sou um espírito como a minha companheira, que eu tenho a felicidade de estar ao lado dela, estar aprendendo e talvez ter a oportunidade também de ensinar alguma coisa. Mas será que eu valorizo isso? Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Os sexos só existem na organização física, devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Todos nós somos espíritos. Hoje eu estou homem. Hoje ela está mulher. Mas nós somos espíritos. Então somos iguais. Mas só que eu considero, como eu estou hoje homem, eu sou melhor do que ela, que é mulher. Mas onde é que está o meu entendimento sobre espiritualidade? E não estou aqui fazendo defesa de um lado ou do outro, não. Só estou, pensando em chamar para que a gente possa ter um entendimento sobre a nossa evolução como espíritos. Igualdade perante o túmulo. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? O último ato de orgulho. Com todo respeito também ao meu falecido sogro, né, desencarnado já, mas eles moravam num bairro em São Bernardo, e próximo tinha um cemitério. Era um cemitério bem no lado periférico, e ele dizia para todos que ele não queria ser enterrado lá me fugiu o nome do cemitério, Carminha, acho que é cemitério Carminha. Porque lá eram as pessoas que iam, que não tinham lugar nenhum para morrer. Quando desencarnavam, tinham que colocar o corpo deles lá, né? E ele veio a falecer, a família teve a sensibilidade de condições de colocá-lo no cemitério, no Jardim Colina e tudo. Com todo respeito a ele, que eu tenho enorme, mas exatamente eu fico pensando, que diferença faz o corpo dele, os ossos estarem no Carminha, ou estarem no Colina, estarem no cemitério Monumento da Paz? Não sei. É lógico, cada um tem o seu sentimento, né? Eu vejo, e cada vez que eu estudo o Evangelho, estudo o Espiritismo, vejo que nenhuma, absolutamente nenhuma. A memória dele está guardada aqui, no coração.
como também de todos, dos meus pais, a mesma coisa. Independente até do aspecto do aprendizado com respeito aos mortos, que a gente passa a ter também estudando o Espiritismo. Depois que meus pais faleceram, foi uma diferença, deles desencarnaram, uma diferença de 2 meses um para o outro, eu fui 2 vezes no local onde eles estão hoje, que é um jazigo que meu pai adquiriu, até está lá. Está lá. Nós, de vez em quando, aí, quando falece alguém da família, pede para colocar lá, às vezes eu tenho que ir lá para assinar um papel só. Por quê? Porque fisicamente eu não vou ver mais nada, aquilo ali é um lugar físico, lógico. Tem um sentimento, tem uma ligação, mas é um único ponto que eu tenho de ligação. A mensagem que meu pai me deixou, que minha mãe me deixou, vai estar eternamente gravada dentro da minha memória, dentro do meu ser, dentro do meu coração. Então, mas quando a pessoa... Nós temos esse ato, né, de querer ter um belo monumento, é como diz os espíritos, é o último ato de orgulho. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, mas, a mais das vezes, aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória do que o próprio defunto? Resposta dos espíritos. O orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmo, elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Porque é assim, né? Se eu estou dentro de um cemitério, com todo respeito ao Carminha, é uma coisa. Se eu estou lá no alto do Morumbi, no tal, eu estou exatamente num lugar maior, né? Reprovais, então, de modo absoluto a pompa dos funerais? Não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem e justo e de bom exemplo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Finalizando, o tempo os destruirá como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limpará de suas torpezas, nem fará subir um degrau que quer que seja na hierarquia espiritual. Não é o cemitério, não é o último ato ali que fará com que eu possa evoluir, e sim a minha conduta durante toda a minha vida. Essa mensagem é do Espírito Emmanuel, no livro Trilha de Luz. A igualdade, sem dúvida, é a realidade nas raízes da existência. Todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação sob qualquer prisma. Entretanto, é preciso considerar que os deveres graduam as vantagens dentro da vida, pois somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo Pai. Portanto, amarás a seu próximo como a si mesmo. Muito obrigado, boa noite.